Eu vou chamar o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, antes que a Jana comece lá a realmente ver o que aconteceu no equipamento. Bruno, você consegue me ouvir? Vamos com você, porque você tem informações sobre a comitiva, né, que chegou também lá nos Estados Unidos esse final de semana, os senadores que estão por lá. O que é a agenda de hoje? Chegou essa comitiva no final de semana, inicia então essa agenda. Não existe uma agenda com alguém da Casa Branca diretamente do governo americano. O que eu vi é que inicialmente são reuniões que são fechadas com vários setores, com empresários aqui do Brasil e empresários também americanos que estão lá. Hoje, na parte da manhã, esta primeira agenda foi com diplomatas, com a embaixadora do Brasil em Washington, inclusive, mas ainda não se fala, não se tem uma informação de uma agenda oficial. Com auxiliares do Itamaraty, o que eu ouvi hoje cedo foi o seguinte, que é um gesto a ida do chanceler Mauro Vieira aos Estados Unidos, nesse sentido de dizer, olha, estamos aqui à disposição para conversar. O ministro fez esse gesto, avisou tanto os Estados Unidos, o governo americano, que ele estaria lá, está então em Nova York, aguardando para ir em Washington, ou seja, aguardando este convite, uma viagem oficial. Até o momento, não se tem um retorno do governo americano para receber o chanceler, o ministro Mauro Vieira. Ontem ainda nas redes sociais, o senador Ciro Nogueira fez uma cobrança ao presidente Lula sobre as negociações. A gente, inclusive, repercutiu isso aqui na Jovem Pan. E o seguinte, esta cobrança de Ciro Nogueira foi justamente dizendo que os Estados Unidos aguardam, então, uma ligação do presidente Lula e disse que vice conversa com vice. Ou seja, Alckmin conversa com outro vice-presidente. Mas o chefe de Estado, como Lula, tem que conversar com o governo americano, o que ainda não aconteceu. Então, Ciro Nogueira faz uma cobrança direta ao tom do Itamaraty, ao Palácio do Planalto, dizendo Lula tem que conversar com o governo americano e não enviar Alckmin para conversar. E aí o que eu ouvi de reclamações é o seguinte, é que Alckmin, quando conversa com jornalistas, ele elogia as conversas, as ligações com os Estados Unidos. Mas até aqui, Lula disse que não conseguiu nada. Ainda sobre essa discussão, os senadores já fizeram esses encontros, como nós conversamos, para tentar negociar as taxas impostas. O líder da comitiva, senador Nelsinho, chegou a comentar sobre esse dia 01 da missão aos Estados Unidos. Vamos ouvir. A nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. 2h09, estamos então ouvindo esta comitiva de senadores que viajaram até os Estados Unidos para fazer esse gesto e uma tentativa de negociação. Vamos já ouvir os nossos comentaristas desta segunda-feira. Henrique Kriegner está com a gente, que bom te receber aqui em Tempo Real na Jovem Pan. Eu quero ouvir de você, Henrique, sobre essa viagem, se de fato é necessário essa viagem, vai surtir algum efeito? O que esperar dessa comitiva que foi aos Estados Unidos para uma negociação, mas sem uma agenda oficial com o governo americano? Ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Obrigado. Boa tarde, Márcia e todos que nos acompanham aqui no Tempo Real. Realmente, esse é um desafio que os nossos senadores muito provavelmente não vão conseguir superar. Até porque, como você bem citou, não existe uma previsão de uma agenda oficial com os órgãos competentes do governo federal americano, muito menos com a Casa Branca, com representantes da Casa Branca. O que se tem até hoje, que é sabido, pode ser que tenham algo aí no bastidor, acho difícil, mas o que é sabido é que essa reunião, como foi mencionado, é
com órgãos de empresários ou pessoas que sim têm um certo trânsito lá dentro, mas que não têm o poder de decisão para poder reverter ou mesmo negociar, amenizar essas tarifas. O governo Donald Trump já deixou muito claro, Bruno, que não é uma questão meramente econômica, mas passa sim por uma questão estrutural e também política no contexto aí do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Se o governo brasileiro não estiver disposto a tratar nessas 3 áreas numa negociação, então, óbvio, a negociação não vai andar para frente. Precisa ter uma abordagem política, mas ela não é absoluta. Precisa ter uma abordagem econômica, que também não é absoluta, e precisa ter uma abordagem aí que é estrutural. Os senadores, infelizmente, por mais bem intencionados que sejam, chegaram tarde demais. É quase que o recado que a Casa Branca deu à embaixadora brasileira, Maria Luísa Piotti, dizendo, olha, tarde demais, chegou agora, poderia ter negociado antes, poderia ter amenizado o tom. O presidente Lula foi irresponsável nos ataques aos Estados Unidos, nas reuniões do BRICS, não só essa última, mas as últimas também. Foi também muito inconsequente nos seus posicionamentos contra a Casa Branca e as políticas americanas ao redor do mundo também. Claro que não precisa concordar com tudo, mas tem que ser pragmático. O pragmatismo sempre foi, Bruno, uma característica da política externa brasileira e, infelizmente, esse pragmatismo foi para o ralo abaixo. Obrigada, Kriegner. A gente vai continuar repercutindo com os nossos analistas. Eu vou chamar para conversa agora, além de você, que está aí do outro lado assistindo a gente em tempo real, o Luiz Augusto Durso também hoje aqui com a gente. Bem-vindo, boa tarde. Tem uma cobrança do senador Ciro Nogueira, né, que foi feita hoje nas redes sociais, Durso, dizendo por que o Lula não fez uma ligação para a Casa Branca para discutir esse tarifaço. Faz sentido a oposição estar batendo nesse ponto? Boa tarde, Márcia, Bruno, ao colega Henrique que está aqui comentando hoje e a toda a audiência da Jovem Pan. Márcia, é claro que faz sentido nós cobrarmos do governo mais empenho em acelerar as negociações. Hoje, inclusive, a imprensa americana tem colocado lá na imprensa local que o Lula está omisso com relação a essas negociações e com relação a um passo nesse sentido. Hoje, nós tivemos uma notícia agora recentemente que também trouxe mais esperança para o Brasil, que foi o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, que seriam taxados em 30% e chegaram no acordo de 15%. Ou seja, isso revela a intenção do governo americano quando aplica esses tarifaços para outros países do mundo. Se assim for com o Brasil, nós temos esperança de um acordo. Mas para que esse acordo saia, os governos precisam conversar. É claro que essa visita do ministro Mauro Vieira tem aí um aceno de tentativa de negociação. Eu havia dito aqui no Em Tempo Real que essa comitiva dos senadores não tinha muito impacto porque eles não têm capacidade de negociar como representantes do governo. Mas hoje, diante da visita e da viagem de Mauro Vieira, diante da situação que se aproxima da data, eu entendo que todo apoio é importante. Então os senadores podem alimentar, inclusive, os Estados Unidos, os americanos, os empresários ali da região, com as informações da situação real que aqui no Brasil se encontra, não só as informações que, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro pode prestar, que ali, claro, tem uma situação particular quando ele presta uma informação, uma opinião dele, uma opinião da família, e esses senadores são um pouco mais isentos com relação às suas posições e mais plural, porque são vários que representam ali o Senado brasileiro. Então, eu acho que se tudo der certo e se o Brasil começar a se mexer pelo presidente Lula, nós teríamos, quem sabe, uma chance de reverter esse tarifaço previsto para 1º de agosto. Lembrando que as negociações podem continuar mesmo passando de 1º de agosto. Isso está claro, né, para todo mundo. Obrigada, Durso. Já a gente volta